E aí, pessoal, bom dia. Hoje aqui vamos, na segunda-feira, 25, vamos ler aqui o Mateus capítulo 7, dando sequência aos 3 capítulos que eu falei, o 5, o 6 e o 7 do Evangelho de Mateus, que muitos chamam de as bem-aventuranças, que foi uma pregação que Jesus fez no monte, e ela foi dividida em 5 capítulos aqui no livro de Mateus. O 5, 6 e o 7. Já li o 5, o 6 e aqui o 7. E ele fala claramente, né, mostra hoje, nos dias de hoje, como estamos fazendo o inverso, né, como o mundo está inverso ao ensinamento de Jesus. Mas vamos lá. Deus tem misericórdia, né? Vamos, se não fosse a misericórdia de Deus, né, não estaríamos nem aqui. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida que tiveres medido, vos hão de medir a vós. A mesma fitinha métrica que você usar para medir a outra pessoa, para você julgar a outra pessoa, essa mesma medida vai ser usada para medir você. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, conserta a tua vida primeiro, aí depois tu vai ajudar teu irmão a tirar o cisco, né, do olho dele. Ou seja, não é literalmente o cisco, ou seja, você se conserta, você dá um exemplo, aí depois você vai chegar lá no seu irmão aí e dar conselho, né? Ou seja, você vai dar conselho, vai criticar, vai julgar uma pessoa no que você faz pior ainda. Aí ele chama isso de hipocrisia. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Ou seja, fará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Né? Aquilo a gente deve fazer pelos outros, aquilo que a gente gostaria de que fizesse por nós. Ou seja, e também não fazer aquilo para os outros que a gente não gostaria que fizesse conosco. Estranho, o vídeo está tão claro, parecendo que está com... Deixa eu ver aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm ante vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nossa, e como tem, né? Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então ele fala para nós ficarmos atentos a essas pessoas que falam, falam, falam e seus frutos são totalmente contrários do que sai da boca. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. Ou seja, eles viram que Jesus estava falando com autoridade, não da boca para fora, como os escribas, né? Que eram os estudiosos que ensinavam a lei, né? Que a lei, como fala a lei, é o Velho Testamento, as escrituras, os livros dos profetas, todas aquelas passagens que tem no primeiro livro, no Antigo Testamento. Então, esse é o vídeo de hoje, segunda-feira. Pelos frutos conhecereis, né? Isso aqui é só a mensagem de hoje, é isso. Primeiro, para não julgar, não cuidar da vida dos outros sem que tenha conserto primeiro na sua. E é pelos frutos. Não adianta falar e não mostrar os frutos dignos de arrependimento. Não mostrar uma vida diferente. Não mostrar com hipocrisia, mostrar com vida, com atitudes, né? Isso aí é que é o fruto, são as atitudes, né? Como tem um ditado popular que fala, atitude vale mais que 1000 palavras. Então vamos ficar atento que isso aqui é Jesus falando. 5, 6 e 7 é totalmente Jesus falando. Só as últimas linhas aqui na conclusão que foi o escritor. Mas Jesus falou tudo isso aqui. Acautelai-vos vós, porém, dos falsos profetas. O que mais temos visto hoje é falsos profetas. E pessoas atrás desse povo, atrás de oração, atrás de expulsar demônios, esse sistema todo que se infiltrou dentro do Evangelho, distorcendo o Evangelho, ridicularizando o Evangelho. Que hoje, se você olha nas redes sociais, é só pessoas que se dizem profetas, que são crentes, fazendo aquelas palhaçadas e envergonhando o Evangelho, acrescentando coisas onde não tem e diminuindo o principal, que foi a morte de Jesus na cruz, seu sangue derramado por mim, por você, por todos nós. Esse é o sacrifício, esse é o único sacrifício. Né? Nós fomos restaurados, nós fomos salvos, foi nos dada a paz de volta com Deus pelo um sacrifício de um só. Né? Como teve o erro lá com Adão, mas teve o conserto aqui com Jesus. Deus fez um sacrifício para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna. Então hoje temos visto um sistema envergonhando o Evangelho. Um sistema dentro do Evangelho puro e simples. A Bíblia que você lê, você está acompanhando comigo, você está vendo, não tem nada mais, nada menos. É simples e pura. É isso aqui. O resto é invenção. E muita gente tem inventado muita coisa e muitos, milhares estão caindo na mão desses falsos profetas. Que nós possamos nos livrar disso, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, Deus abençoe nosso dia, abençoe sua casa, sua família. Fiquem todos com Deus e até amanhã.